Olá, amigos do portal gazetadebananal.com e da gazetatv.com. Hoje nós estamos aqui para uma entrevista inédita e exclusiva, abordando o episódio aqui em Bananal que repercutiu nacional e internacionalmente sobre a mutilação de um cavalo aqui na área rural de Bananal, divisa já com o município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos entrevistar agora o advogado do Dalton, única testemunha do que realmente aconteceu ali. Doutor Valdir, inicialmente eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a confiança em prestigiar a gente aqui para fazer esses esclarecimentos, a confiança aqui, né, para poder fazer esses esclarecimentos aqui para a opinião pública e tornar, assim, de forma mais clara a real participação do Dalton nesse episódio. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, tudo bom? Boa tarde a todos que estão assistindo e irão assistir essa entrevista. Ricardo, primeiramente eu gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer o que aconteceu. O Dalton tem sido vítima de uma fake news terrível contra a imagem e a moral dele. E hoje aqui vamos demonstrar e explicar detalhadamente o que aconteceu para que possa haver uma reparação na imagem do Dalton. Porque as pessoas que eu conversei em Bananal, que conhecem o Dalton, só tinham boas referências a dar sobre o Dalton. Então aconteceu um achincalhamento contra o rapaz, e que é uma história que foi contada, mal contada, principalmente por pessoas de muita importância e relevância nacional, de um fato que aconteceu a centenas de quilômetros de distância onde essa pessoa estava, e ela começou a divulgar como se soubesse o que ocorreu, de quem era a voz de quem e quem falava o quê. Então hoje nós estamos aqui para poder esclarecer isso, e graças a um trabalho policial brilhante que foi executado aqui na cidade de Bananal, em que conseguiu demonstrar todos os fatos e quem é, na verdade, o autor de um crime e quem é testemunha do fato criminoso. Doutor, eu acho que é de extrema relevância a gente, até para ter uma cognição, para o pessoal acompanhar os fatos e tal, a gente relembrar alguns pontos aqui que são relevantes para a gente poder esclarecer. Eu pude notar que o boletim de ocorrência, ele ouviu primeiro, né, a investigação ouviu primeiro o Dalton e depois ouviu o Andrei, né, que acabou fazendo isso com o cavalo. E muitas conjecturas foram feitas em cima disso aí, né? Em cima da narrativa, alguns pontos não ficaram claros, pelo menos para mim, né? Eu até cheguei a comentar isso lá na delegacia, mas a gente entende que foi num momento de investigação. Então, obviamente, não podiam me dizer tudo também, e a gente já tem um pouco de experiência nisso. A gente sabe que tem que aguardar realmente, né, as diligências, todo o trabalho de apuração da polícia. A nossa polícia aqui realmente tem uma eficiência aí já reconhecida, né, regionalmente. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da participação do Dalton. Assim. Foi a primeira vez que ele saiu para cavalgar com um amigo? Como é que foi esse convite? Ô, Ricardo, sobre a questão do convite, como que foi que aconteceu, eu não tenho essa informação para poder lhe dar, porque eu não perguntei em nenhum momento isso para o Dalton, nem a polícia. No inquérito não consta isso. O que consta é a seguinte informação que o próprio Dalton me passou. O Dalton é um rapaz simples, muito trabalhador, tem 2 empregos e ele adora animal, adora cavalgar, mas ele não tem condições de ter um animal. Então o rapaz chamou ele para ir junto cavalgar. Agora, como que foi feito esse convite, em qual conjuntura que foi, eu não posso te detalhar, pois essa informação eu não tenho. Mas no seguinte fato, em que ele
foi convidado o rapaz que o convidou, que foi o que cometeu o ato criminoso lá posteriormente, emprestou um cavalo para o Dalton e ele foi no outro cavalo. E aí eles começaram a cavalgada, indo devagar, indo alimentando, dando água para os animais, até que em um momento da cavalgada eles se distanciaram. Que o Dalton teve um problema na barrigueira, alguma coisa assim. Barrigueira, né? É isso. Por volta dentro da fazenda 57. Ali a barrigueira do Dalton se soltou, ele desceu do cavalo e o rapaz continuou sozinho e o Dalton ficou ali sozinho, tentando prender de novo a barrigueira. Ele comunicou que ficou 20 minutos tentando amarrar a barrigueira até que conseguiu. E aí ele voltou a andar para tentar encontrar o Andrei. E aí 20 minutos depois, ele andando a cavalo, ele chega e se depara já que o Andrei estava com o cavalo empacado e não conseguia o cavalo andar nem nada. O cavalo simplesmente empacou naquele momento. O Dalton chegou a fazer algumas imagens, e aí como a internet, a gente não sabe se a imagem é daquele momento ou não é. Tem imagens, por exemplo, do Andrei andando com o cavalo. Então, obviamente, eu não sei se isso foi depois do cavalo cansar, ou se foi antes. O senhor tem conhecimento disso? Sim, tenho. Essa imagem, todas essas imagens que foram gravadas, foi o Andrei que pediu para gravar, pois o Andrei queria mostrar para o pai dele. Eu não sou de Bananal, eu não conheço as pessoas ali envolvidas, deixando isso bem claro, mas as informações que chegaram é que o pai do Andrei e o Andrei mexem com animais e têm uma criação. E aí o Andrei pediu o Dalton para gravar, para mostrar para o pai como que estava a situação do animal naquele momento. Então, quando o Dalton chegou, o cavalo ainda estava de pé, só que o cavalo estava empacado com o Andrei, e o Andrei ainda em cima. O Andrei desceu do cavalo, puxou o cavalo com a mão para fazer se ele andava e tudo, e nada. Até que, posteriormente, o cavalo deita ao chão, exausto, e ali ele fica. Em que momento, doutor, o Andrei pediu para o Dalton começar a filmar? Em todo momento da cavalgada ele pedia assim para fazer algumas filmagens, ou foi só naquele momento ali que ele pediu? Não, teve um momento que o Dalton gravou escondido antes da exaustão do animal, realmente, e até o Dalton também fazendo imagens, sentimento feliz dele, porque quem é jovem, quem é qualquer pessoa hoje, gosta de compartilhar momentos seus em uma cavalgada, em uma festa, em momentos de lazer e felicidade. E ele estava ali demonstrando um momento de felicidade dele com o animal, em que ele estava andando corretamente, sem forçar o animal, sem nada disso. Ele, inclusive, acha que para o animal chegar lá extasiado na frente 20 minutos depois, porque ele não viu como que o Andrei andou da 57 até o ponto em que o cavalo parou exausto. Ele, Dalton, acredita que o Andrei deve ter puxado muito forte o cavalo nesse momento. Ele não pode afirmar nem nada. Ele fala, porque eu andei devagar, o meu cavalo chegou inteiro lá naquele momento. E eu, no momento de felicidade, antes de ver o cavalo ter empacado, eu estava fazendo alguns registros, mas também fiz alguns registros sem que o Andrei visse. Mas em nenhum momento eu fiz o registro da execução, se é execução ou não, tem que esperar o laudo pericial que foi feito. Mas em nenhum momento, até o momento, ele não filmou em momento nenhum as agressões com o facão ao cavalo. Ele não filmou isso. Então esse é o maior ponto da fake news que tem, é que em nenhum momento o Dalton filmou os golpes que foram desferidos de facão ao cavalo. Ele não filmou em nenhum momento sobre isso, tá? Deixar isso bem claro. E uma outra situação que a gente tem que tocar aqui, Ricardo, que é importante,
Eu vou até antecipando, que eu estava deixando você fazer a pergunta, mas antecipando que venha isso, são os áudios que tem até no vídeo que está vazado. O vídeo que todo mundo está falando que houve deboche. Nesse vídeo que vocês dizem que houve deboche, em nenhum momento houve deboche. Vocês vão escutar a seguinte frase que o Andrei falou. Está gravando? E a única palavra que o Dalton profere é E a partir desse momento, o Andrei começa a falar. Aí, chouriço, segundo informações que eu tive, chouriço é o pai dele. É o apelido do pai dele. Isso. Aí, chouriço, você não disse que o cavalo é bom? Olha o seu cavalo bom aí. Não aguentou a cavalgada. E a partir de quando terminou essa fala, o Dalton parou de gravar. Então, nesse momento, o Dalton para de gravar. E a partir do momento que foi desferido os golpes de faca, foi posterior a isso, e não foi imediatamente quando ele parou de gravar. Houve ainda uns minutos até isso ocorrer, Ricardo, pois o cavalo ainda estava montado, que fala, eu não sei, estava selado, o cavalo ainda estava selado nesse momento. É porque eu vou pedir desculpa aqui, Ricardo, a você e os espectadores, porque os termos sobre cavalo eu não domino, alguns termos técnicos eu vou falhar. Então o cavalo ainda estava selado. Então, quando o Dalton parou de gravar, ainda teve o tempo do Andrei tirar a sela do cavalo. Ele usou um termo que agora eu não lembro, que é de tirar a sela. E só depois disso que foi ocorrer a situação. E foi uma situação muito chocante para o Dalton. O Dalton estava em cima do cavalo dele ainda, ou estava mais próximo do Andrei no momento que o Andrei estava em cima do cavalo. Estava em cima do cavalo, então devia estar aqui alguns metros ali de distância, né? Vamos pôr aí, sei lá, uns 6, 10 metros mais ou menos, por aí. E quando o Andrei viu que o cavalo do Andrei, e quando o Dalton viu que o cavalo do Andrei empacou, o Dalton falou assim: a única coisa que eu ficava pensando é assim, agora como que eu vou embora para Bananal? Porque o cavalo que eu estou montado é do Andrei. E aí o cavalo dele empacou, não vai sair daí, como que eu vou? Ele já estava desnorteado, pensando nessa situação. Pô, tava tão legal a gente fazendo a cavalgada e tudo, e agora acontece isso. E aí, nesse momento que ele está ali esperando para ver o que o Andrei ia fazer, ia determinar, ele fala que do nada o Andrei muda a fisionomia, muda o jeito, muda o gesto, muda completamente, como se fosse um estalo, e só fala para ele assim: se você tiver coração, você não olha. E nesse momento o Andrei começou a desferir golpes com facão no animal. O Dalton falou, quem conhece o Dalton aqui em Bananal, e o próprio Dalton também falou, a família do Dalton, comerciantes de Bananal que eu conversei, outras pessoas de Bananal que eu conversei, todos falaram a mesma coisa: o Dalton não pode ver sangue, que ele passa mal. Então o Dalton naquele momento já começou a passar mal. Ele vomitou, inclusive, ali onde ele estava, e largou o cavalo que ele estava montado e foi embora sentido Guaraná Quente a pé, para ele pedir carona para alguém, porque ele não queria mais estar ali próximo e nem ver mais aquela cena, enquanto aconteceu aquela barbaridade e atrocidade contra o animal. E até aquele momento ali, a única testemunha do que realmente ocorreu era o Dalton. Sim, até chegar uma pessoa para poder dar uma carona para ele, né, e resolver essa questão da forma como ele voltaria. E acrescentando só, doutor, para poder emendar a sua colocação, no boletim de ocorrência, o Dalton falou que também ficou receoso em relação à ira, né, que tomou conta do Andrei. E ele temeu até pela integridade física dele, porque ele estava com facão, ele tem um porte avantajado, né? O Andrei, e ele receou até mesmo, então ele ficou ali, além dele passar mal, é isso mesmo que aconteceu? Eu estou me baseando aqui pelo que eu entendi do boletim de ocorrência. Sim, primeiro quando ele viu, ele não acreditou, ele ficou em choque. E aí ele vendo aquilo, ele começou a passar mal. E também, Ricardo, não é só questão de você temer pela sua integridade física. Na hora ali, eu imagino que deve ser muito difícil você precisar o que se passa com você. Imagina você que está aí nos assistindo, qualquer pessoa,
Você do nada vai esperar que alguém ataque brutalmente um cavalo com um facão? Sua primeira reação vai ser o quê? Um choque, uma paralisação. Primeiro de tudo. E ele, como não pode ver essas coisas, começou já a passar mal e vomitar. Segundo, o rapaz é um rapaz forte e que estava com um facão. É muito fácil quem está acusando o Dalton de qualquer coisa, que está aí atrás de um celular, de um computador, falar que não, ele tinha que ter enfrentado o Andrei. Eu pergunto para você, Ricardo, primeiro, você conseguiria, nesse momento, ter algum raciocínio lógico, alguma questão para enfrentar um homem forte com um facão e você passando mal, em choque? Você teria alguma reação naquele momento? É muito fácil, atrás de um celular, atrás de um computador, você ser o Rambo, você ser o Brabão. Eu peguei um vídeo de um influenciador do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não sei, o sotaque não é do estado do Rio e nem de São Paulo, aqui de proximidades, aparentemente. De querendo dizer que se ele visse os dois, tanto o Dalton quanto o outro, ele colocaria um arreio neles, um freio que sentaria espora, que torturaria, que quando depois tivesse ferido, tacaria vinagre com sal. Esse valentão aí, que quis ganhar like e se promover em cima do Dalton, ele fala isso atrás da câmera, né? Eu quero ver ele, se pessoalmente ele vendo o Andrei fazer aquilo, se ele seria tão macho, como ele diz no vídeo. E até um recado para ele: cuidado com as afirmações que você faz sobre as pessoas, tá? Esse influenciador aí, com um certo relevante número de seguidores. Até porque, até antecipando, Ricardo, eu já fiz o levantamento de praticamente todos os vídeos e ataques que foram proferidos contra o Dalton. São muitos, hein, doutor? São muitos. Muitos. E muitos ameaçando a vida, né? A vida. E pode ameaçar a vida. Você sabe que atrás de um celular todo mundo é valente. Mas o pior de tudo que aconteceu é a exposição negativa da moral do Dalton. Isso, para mim, é o pior. Pessoas afetaram o meio de sustento do Dalton. O Dalton era um rapaz que tinha 2 empregos. Ele trabalhava de carteira assinada e tinha expediente. Depois do expediente, ele trabalhava como entregador de lanche e motoboy. É um rapaz super trabalhador. Vocês tiraram o pão da mesa de um rapaz que é a única testemunha dessa atrocidade. Se essa atrocidade hoje tem repercussão, que estão em Brasília hoje debatendo para poder aumentar a pena contra esse crime, vocês têm que agradecer o Dalton. Ele em nenhum momento, olhem os vídeos, olhem o inquérito policial, eu vou te dar o inquérito policial, Ricardo, completo, eu tive acesso ali agora há pouco na delegacia, pedi, já foi encaminhado para o Ministério Público e para a Justiça. Em nenhum momento o Dalton incentivou ou foi cúmplice de algum ato contra aquele cavalo. Em nenhum momento o Dalton foi investigado ou acusado como cúmplice, partícipe ou até que praticou o ato contra o animal. Em nenhum momento. E foi graças ao Dalton que a gente tem informações sobre esse crime terrível que aconteceu. Foi graças a ele. Graças a ter filmado escondido um monstro. E o monstro ter pedido também em certo momento para filmar. Foi graças ao Dalton estar ali. Quantos maus tratos desses não ocorrem em Brasil afora? Quantos? Mas ninguém sabe porque não teve uma testemunha. Ou ninguém sabe porque não teve alguém que filmou escondido. Ou ninguém sabe porque a própria pessoa se filmou ou pediu para ser filmado cometendo tal ato. E graças a isso, o cavalo foi levado à exaustão por um mau condutor do seu animal. Mas os cavalos também não são levados à exaustão em romaria e ninguém fala nada também. Quantos cavalos são levados à exaustão em qualquer cavalgada e ninguém fala nada também? Agora querem fazer isso contra um rapaz honesto, trabalhador e que perdeu seu ganha-pão em uma semana. Ele, Ricardo, está tendo que fazer tratamento psicológico.
Ele teve que ir a um psiquiatra por causa disso. Ele não conseguia abrir um celular, porque tinha milhares de ataques a ele. Milhares de ataques a ele. E uma pessoa que não fez nada. E uma pessoa que deu notoriedade a um ato criminoso. Se o Dalton não estivesse lá, o cavalo ia estar lá com as 3 patas cortadas, jogado na pirambeira, sem ninguém saber. E teria acontecido da mesma forma. Da mesma forma que o rapaz cortou com o Dalton estando lá, ele cortaria se ele estivesse sozinho. Ele faria isso. E vocês estão atacando uma pessoa. Eu falo isso ainda mais para a grande mídia, para influenciadores importantes. Essa é a minha fala mais contundente. Porque foram eles que fizeram opinião pública de pessoas comuns, de vizinhos, conhecidos, pessoas que ele tinha um trato social que mudaram do dia para a noite, porque uma cantora de relevância nacional disse que eles debocharam do cavalo, que o Dalton debochou. Em nenhum momento o Dalton debochou, o Dalton incentivou, e o Dalton está sofrendo tanto desde o momento em que ele viu aquela cena bárbara, quanto as consequências de ter ido naquela cavalgada e ter presenciado e ter dado notoriedade a esse fato. Como é que ele saiu de lá, doutor? E aí entra uma segunda testemunha, mas só a partir desse momento específico, né? Até para ele sair do local também, porque parece que o Andrei não queria que ele saísse, né? Há informações que o Andrei queria que ele continuasse no local junto, que não descesse, mas o Dalton não tinha condições psicológicas de continuar ali vendo aquela cena, porque ele saiu de perto. A partir do momento que ele começou a desferir os golpes contra o animal, o Dalton foi a pé, sentido ao Guaraná Quente. Ele encontrou, eu não sei te precisar ali, acho que tem uma capelinha, uma igrejinha, uma santinha, alguma coisa assim tem ali logo depois do que aconteceu. E aí estava um outro rapaz, conhecido dele, conversando com outras pessoas, e é ali que ele pediu ajuda. Entendi. Foi essa pessoa que levou ele para casa do pai do Andrei, para avisar o que tinha acontecido. Sim. Foi isso está até no inquérito e nos autos. Certo. Você mencionou, doutor, que você acabou de sair da delegacia de Bananal e deve ter algumas novidades aí em relação ao avanço, né, do andamento. Só posso te cortar um minuto? Porque Sim. Eu fiz alguns apontamentos. Sim. E eu gostaria de deixar claro, porque eu fiz toda essa defesa merecida do Dalton, tá? Merecido, porque você olha no olho daquele rapaz, você vê que ele é uma pessoa de bom coração, uma pessoa do bem, uma pessoa que está sofrendo real. E em nenhum momento as fotos que vocês viram com as patas cortadas foi o Dalton que tirou, tá? As fotos que o Dalton tirou, as fotos que ele filmou, estão todas comigo no celular dele. Ele apresentou à polícia. A foto com a pata cortada do animal foi alguma outra pessoa que passou ali depois, que se você pode reparar, os vídeos que o Dalton fez e as fotos era durante o dia. E quando tem a foto que a pessoa mostra a pata do cavalo cortada, já é à noite e tem um farol de um veículo iluminando. Então essa foto não foi o Dalton que tirou. Ele não compartilhou em nenhum momento essa foto. Foi algum transeunte que passou ali pelo local e tirou aquela foto. Eu posso fornecer foto, vídeo que estavam no celular do Dalton. Ele já forneceu na delegacia. Já está tudo lá. Essa foto não foi ele. Então, caso vocês digam, mas ele tirou foto do cavalo cortado. Ele não tirou foto do cavalo cortado. E cuidado com as afirmações que vocês fazem. Só digo isso. Porque são colocações de um caso que ganhou uma relevância nacional e internacional e está envolvendo, né? A gente tem a nossa missão aqui como jornalista, doutor, de mostrar os fatos, né, os contraditórios, assim como a justiça faz, eu sou do ramo. Então nós apresentamos o contraditório. Só que esse contraditório, ele está indo, nem tanto contraditório assim, dentro do que eu acompanhei
nas apurações que eu fiz, no que foi noticiado pelos órgãos de imprensa confiáveis. Por exemplo, nenhum órgão de imprensa confiável noticiou esse deboche ao cavalo. Exatamente. Nenhum órgão de imprensa. Nenhum. Então, essa versão do suposto deboche saiu de comentários de internet. Exato. Alguém levantou isso aí e foi esparramando, né, pela internet toda. Então, assim, essa colocação que o senhor fez aí é pertinente, porque eu ia fazer essa pergunta: quem tirou a foto do cavalo? Porque o que não estava encaixando no que estava no inquérito em relação a isso é exatamente esse lapso temporal aí do que está no inquérito e o momento que ele saiu, como é que foi, o que ele registrou. Então, no dia seguinte, ele entregou o celular para a polícia investigou em cima do que estava do conteúdo do celular dele, né? Então, realmente, a gente... eu mesmo recebi colocações lá de que o jornal está a favor do rapaz. Não, a gente está recompondo uma verdade. A gente está na cidade, a gente conhece as pessoas e a gente está recompondo o fato, né, dentro do que está no inquérito, ou melhor dizendo, no inquérito nós não vimos ainda, mas dentro do que está no boletim de ocorrência que foi divulgado para a imprensa, e também agora com esses esclarecimentos que o senhor está prestando aqui. E essa questão dele sair, por que eu estou fazendo essa pergunta do momento que ele saiu e da forma como ele saiu? Porque está no boletim de ocorrência que ele foi avisar o pai. E aí tem aquela versão da retirada do corpo do cavalo, que é aí que eu quero chegar também. E posterior a esse momento que ele foi para a casa do pai do Andrei, ele foi embora para casa. Não tem, o que transcorreu depois já não tem nada a ver com ele. Ele teve que ir para casa do pai do Andrei, até porque ele deixou a moto dele na casa do pai do Andrei. A moto dele estava lá. Então, de qualquer forma, ele teria que passar lá para poder pegar a moto e ir embora. Ele foi, avisou o pai do Andrei e foi embora pegou sua moto e foi embora para sua casa. Tá? Entendi. Então, o que aconteceu após isso? Eu não posso te precisar porque não foi o Dalton que presenciou nem nada. Ele só comunicou ao pai do Andrei da situação, pegou a motocicleta dele e foi embora. O Dalton conversou a respeito do momento que ele constatou que a coisa tinha alastrado de tal forma que já estava comprometendo a situação dele perante a opinião pública, principalmente, nem tanto em relação às investigações da polícia, mas principalmente na opinião pública, no que estava rolando na internet, essas versões deturpadas, né, essas versões exageradas. Que momento ele conversou com o senhor a respeito do momento que ele constatou isso, o momento que ele viu a gravidade da situação e até resolver gravar o vídeo que ele gravou? O que ele conversou é que ele estava em casa e começou a receber centenas de ataques, mensagens. É difícil até de uma pessoa explicar, porque foi a primeira vez que eu vi um cancelamento de perto, alguém sofrer um ataque dessa proporção perto. E acho que ele também ficou sem entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele teve que não é nem silenciar o termo. Ele teve que apagar a rede social dele para ele poder ter um pouco de paz do que estava acontecendo. Foi tudo na noite, mesmo começou os ataques a ele, a partir que uma cantora de relevância nacional começou a divulgar erroneamente uma informação. E como você disse, a grande mídia, SBT, Globo, Record, Bandeirantes e outras mídias de respeito também, em nenhum momento disse de deboche. Em nenhum momento disse que o Dalton era a parte. Você viu no site do G1 foto do Dalton? Você viu na matéria da Vanguarda a imagem do Dalton? Por que é que o G1, a Vanguarda e as outras mídias em nenhum momento divulgou a imagem do Dalton? Será que eles não averiguaram antes de dar a informação? E viram que o Dalton não tinha nada a ver com a história? Então, quando essa cantora começou a fazer isso,
é que a vida dele virou de cabeça para baixo. Antes era um comentário assim das pessoas da própria cidade, querendo saber o que de fato aconteceu. E aí quem conta um conto aumenta um ponto, e assim vai indo a situação. E aí é bom a gente frisar, agora um termo até jurídico, né, que a presunção da inocência é muito importante durante um processo, durante uma acusação, durante qualquer situação que você se encontra. Porque em nenhum momento levaram em conta que o Dalton era inocente. Vou usar um termo chulo, não é porque ele se misturou que ele come junto daquele prato. Essa é a situação. Então, ninguém esperou a polícia levantar os fatos igual a imprensa fez. Mas o tribunal da internet foi rápido, foi voraz e foi cruel. Assim como aquele rapaz foi cruel com o animal, a imprensa, a imprensa não, as pessoas, a internet foi cruel com o Dalton. O Dalton está tendo que fazer tratamento psicológico. O Dalton perdeu 2 empregos. O Dalton está querendo entender o que está acontecendo com a vida dele. Eu tento me colocar no lugar dele, mas não consigo, Ricardo, para entender o que está passando. Mas eu não consigo. Eu não consigo imaginar o que está passando na pele dele. Porque não é papo de advogado, não. É uma injustiça muito grande que você sente que aquele rapaz está sofrendo. Estou falando isso como pessoa, como ser humano. Dói ver você ir na casa dele, ver a tia dele. Dói você ver a avó dele. Dói você ver ele. Dói. Tô falando de coração mesmo. E é doloroso você... não tenho nenhum prazer em estar dentro desse caso com esse ataque, com isso que o Dalton sofreu. Não... É um dos pontos que fazem você, como advogado, buscar o senso de justiça em uns casos igual ao do Dalton. Isso, para mim, é o que dá um sentimento de importância da profissão, é quando você se depara de um caso igual ao Dalton. E essa sua visita à delegacia aí recente, doutor, o que o senhor pode dizer para a gente? Porque aí, no caso, a gente já fez um apanhado aí, né, de tudo que aconteceu com o Dalton, os reflexos sobre a família que a gente está sabendo também, né, que realmente é muito pesado para quem não está acostumado, para quem está acostumado com uma rotina humilde de uma cidade do interior como Bananal. O que o senhor poderia adiantar para a gente assim, em relação a essa visita recente sua, agora há pouco, né, o senhor saiu agora há pouco da delegacia de Bananal, o que o senhor pode passar para a gente em relação o que o senhor puder falar, obviamente, né, a gente entende aqui que pode ter uma coisa ou outra que não possa ser revelada, mas a sua colocação em relação a essa atualização que o senhor saiu da delegacia seria relevante para a gente também saber como está o atual estágio do caso. Então, primeiro já elogiei e vou retornar a elogiar agora na pessoa do delegado Dr. Rubens Melo e todos os policiais que participaram dessa investigação, e também como as pessoas que auxiliaram como peritos e peritos extraoficial. Quero agradecer a todos vocês que participaram desse caso e dar as devidas homenagens, porque foi um trabalho célere, foi um trabalho rápido e isento. Em nenhum momento deixaram que o caso de repercussão nacional se transformasse numa caça às bruxas. Em nenhum momento deixaram se levar pela vaidade do caso e, pelo que eu já tive acesso, já foi encaminhado para o Ministério Público e para o Judiciário para aí sim começar o processo legal
no judiciário, que vai ter a chance do Andrei se defender com o seu direito de ampla defesa e até a presunção da inocência, caso ele consiga comprovar. Mas pela materialidade do fato em que o delegado me mostrou e todas as provas juntadas ao processo, eu acho um pouco improvável uma não condenação do Andrei, tá? É um caso tá bem robusto, foi bem elaborado pelos peritos, pelo Dr. Rubens, pelos policiais, e informação do delegado é que deve sair nas próximas horas ou no próximo dia o relatório da perícia para constatar se o animal estava vivo no momento em que o Andrei desferiu os golpes ou se o animal já tinha morrido decorrente de exaustão física. Então, o que eu posso adiantar é que essa perícia vai ter o resultado divulgado em poucas horas ou no próximo dia, segundo informações do Dr. Rubens. Doutor, antes da gente encerrar, o senhor fez menções aí a respeito dessas publicações que acabaram prejudicando muito a vida do Dalton. Obviamente é uma pergunta que eu tenho que fazer como jornalista e obviamente se o senhor não querendo responder também, fique à vontade. A gente vai saber entender em função da sua missão como advogado. Mas pelo que eu pude captar um pouquinho das colocações que o senhor fez, tendo em vista isso ter mudado totalmente a vida do Dalton, o levantamento que o senhor disse ter feito pode ser um indicativo aí de medidas judiciais em relação a essas colocações que foram feitas na internet, seja por famosos ou anônimos? Sim. Não vou adiantar muito, já estou trabalhando em cima disso. É um caso muito complexo, sim. Já estou juntando todas as provas, arquivando tudo, já descrevendo, e dentro das próximas semanas nós vamos ter novidades sobre o caso para poder restabelecer a dignidade moral, psicológica do Dalton. Porque quem cometeu o crime sabe que cometeu o crime e vai responder por isso. E quem atacou a moral, a honra e o psicológico do Dalton também vai responder por isso. E pode ser que quem fez isso fez as duas práticas, tanto criminal quanto a reparação civil. Então as pessoas que emitiram comentários, emitiram condenações, emitiram pareceres, e principalmente a fake news que alguns blogs, que alguns canais de comunicação, que alguns influenciadores, cantores fizeram. Eu digo que um oficial de justiça, pelas próximas semanas, vai dar alguma informação para eles do que está por vir. Tá ótimo, doutor. Quero deixar a sua vontade aí para fazer as colocações que eventualmente a gente não tenha feito, que o senhor considere necessário aí para a gente encerrar essa nossa entrevista. Agradecer a sua disponibilidade, sua confiança de estar aqui, sua confiança aqui no nosso trabalho e poder aí acrescentar alguma coisa ou abordar alguma coisa que eventualmente a gente não tenha abordado aqui. Bom, Ricardo, primeiro agradecer aqui a Gazeta Bananal, na sua figura, por ser o único veículo de imprensa que está dando a oportunidade do Dalton explicar. Ele gostaria de estar aqui hoje, dando a versão dele, mas ele está muito abalado ainda. Muito abalado. E eu aconselhei ele a não participar disso, porque pode aumentar a exposição dele. Pode mais um desses blogueiros, influenciadores, pegar mais um vídeo dele e distorcer, fazer mais condenações e dizer que agora você é coitadinho. E em nenhum momento ele foi um criminoso, em nenhum momento ele compactuou
Em nenhum momento ele incentivou, em nenhum momento ele debochou. Está no inquérito, os vídeos foram transcritos. Se você não quiser ver o vídeo na íntegra, está no inquérito policial transcrito os vídeos. E o que foi falado por cada um. Em nenhum momento teve isso. Então esse é o ponto principal. E foi graças ao Dalton que hoje mais animais de grande porte que sofrerem maus tratos possam ser que venham ter penas semelhantes a que tem como cão e gato quando sofre maus tratos. Porque se o que o Andrei fez fosse um gato ou um cachorro, ele responderia por um crime mais grave e poderia até ter sido preso. Mas deixando claro que o crime que é tipificado hoje do que o Andrei cometeu é um crime de menor potencial ofensivo. É pena máxima de 1 ano. Então, não fica preso com pena máxima de 1 ano. Você não tem o seu direito da liberdade tolhido por crimes que tenham pena de 1 ano. Então, se você foi condenado a 1 ano, independente de qual crime que você cometeu, você vai cumprir essa pena em liberdade. Então, graças ao Dalton estar ali naquele dia, é que hoje no nosso Congresso Nacional vão se debater que enrijeça a pena também quem cometer crimes contra os animais de grande porte. Então isso é para deixar muito claro dessa importância. Eu acho que as pessoas... Agora eu vou falar para quem é de Bananal. Eu não sou de Bananal, então eu não precisava estar falando isso aqui para as pessoas de Bananal. Mas você que cresceu com o Dalton, que conhece o Dalton, que acusou o Dalton, peça desculpas. Se retrate. Imagina como que não está difícil para ele ir na rua cortar um cabelo, comprar um pão. Porque as pessoas estão julgando ele, estão condenando ele. Nem todas. Digo isso. O Dalton, esse menino que vocês conhecem, é o mesmo. Que não pode ver sangue, que passa mal. Que várias pessoas que conhecem ele fez relatos para mim sem saber que eu era o advogado do caso. Porque eu assumi o caso por uma coincidência de um destino no domingo à noite. Um amigo em comum a mim e ao Dalton fez o nosso contato e a partir dali que nós iniciamos o trabalho de assessoria jurídica ao Dalton. Antes disso, eu tive aqui comprando no comércio de Bananal e um comerciante chegou e falou assim: pô, o Dalton é um menino bom. Eu conheço o Dalton. Um comerciante de relevância falou: eu conheço o Dalton é um menino bom. Eu falei para qualquer um se eles teriam coragem de uma pessoa com um facão na mão, fora do seu estado normal, psicológico, no momento de ira, se você falaria alguma coisa. Ninguém falaria nada. Em nenhum momento o Dalton, no cavalo que ele estava cavalgando, empacou. Em nenhum momento o cavalo que ele estava cavalgando foi exaustão. E quem conhece ali o trajeto para o Guaraná Quente sabe que é um trajeto íngreme, cansativo para o animal. Isso só mostra que o Dalton é um bom cavaleiro que estava tratando bem o seu cavalo. E que mostra que o outro não. O outro não tratou devidamente o cavalo que ele estava montando e levou o cavalo à exaustão. E isso teve veterinários que fizeram vídeos explicando o que é a exaustão física do cavalo. Não sou eu leigo falando. Eu estou falando através de depoimentos de veterinários. Que o cavalo é levado à exaustão por ter sacrificado o animal a condições severas e extremas de condução. E então você olha, o Dalton que adora animal, que não tem criação, sabia cavalgar melhor do que aquele que cuidava do animal. Isso mostra a empatia, o carinho e o respeito dele aos animais. E falas de pessoas que não condenaram Dalton antecipadamente corroboram isso, que é um menino bom, trabalhador, honesto. Só escutei elogios ao Dalton das pessoas que realmente conheciam ele. E você que conhecia ele
e por causa de um movimento esdrúxulo de pessoas influentes está condenando ele agora, coloque a mão na consciência e reflita e estenda a mão a uma pessoa que está sofrendo. O Dalton perdeu 2 empregos, perdeu a sua capacidade de botar o alimento na mesa, perdeu o direito de ir e vir, porque ele está se sentindo acuado, com medo, sendo ameaçado, julgado e achincalhado. Então, esses são os apontamentos que eu não posso deixar de frisar em nenhum momento aqui e bater nisso aqui o tempo todo. Em nenhum momento Dalton debochou, em nenhum momento Dalton filmou os golpes desferidos ao animal e em nenhum momento ele compactuou com a situação. Então, eu quero encerrar falando isso, agradecer mais uma vez a Gazeta Bananal na figura do Ricardo, e que a justiça seja feita, que paguem pelo crime que foi cometido, e as pessoas que, através de um crime cometido, paguem também pelos crimes que cometeram. Porque vocês destruíram uma vida. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua disponibilidade de tempo, pelas novidades que o senhor, conforme eu relatei aqui, né, o senhor acabou de sair da delegacia para vir aqui para essa entrevista. Eu quero deixar claro aqui também para o André, a família, os advogados, que o espaço também está aberto a eles. Nós pretendemos também fazer uma entrevista com o delegado aqui de Bananal. A gente tem conversado frequentemente, e assim que for oportuno para as investigações, para o inquérito, né, que está sendo conduzido, no momento apropriado, o Dr. Rubens vai também conversar com a gente. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez ao doutor. A gente está aqui à disposição para mostrar todos os lados, né, do fato. A missão do jornalista é essa. Então a gente vai estar sempre aqui pronto para dar espaço para todas as versões, né, para todas as pessoas envolvidas, principalmente no caso do Dalton, aí, que foi durante, né, a maior parte, no momento crucial, era a única testemunha e precisava, né, nós precisávamos ter esses esclarecimentos para poder levar à opinião pública, né, o que realmente aconteceu aqui em Bananal. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade aqui, direto da GazetaTV.com e também do portal de notícias GazetaDeBananal.com. Um abraço a todos e até a próxima.